Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou indicar 5 filmes de um dos meus cineastas prediletos. Estou falando de Sam Peckinpah. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 3 textos inéditos por semana, faço debates, cursos e workshops só com os assinantes do site. Por R$ 20 por mês você vira assinante, tem um monte de benefícios. Além dos textos e dos cursos, debates, você tem acesso a todo o acervo do site, que tem mais de 700 textos e 80 e tantos cursos, mais de 200 horas de curso que eu já dei nos últimos 5 anos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Bom, hoje eu queria falar sobre um cineasta pelo qual eu sou muito obcecado. Estou falando de Sam Peckinpah. Eu já vi tudo que o Peckinpah fez. Ele não tem muitos filmes no currículo, né, porque ele tem uma vida breve, ele morreu com menos de 60 anos de idade, e era um cara, assim, tipo um rebelde do cinema, né, um cara que enfrentou os estúdios, que com todos os problemas de financiamento e tal, acabou fazendo os filmes que ele quis fazer, é claro, com um monte de problemas, estúdio tirando o filme da mão dele, tirando a edição, ele com problema de bebida, problema de cirrose, briga com o elenco, ele era um cara, assim, muito, muito difícil de lidar, né, considerado em alguns momentos ali um cara, antagonista dos grandes estúdios, mas ele deixou uma obra muito marcante, né, um cara que assim, influenciou de Tarantino a John Woo, todos os caras que fazem Robert Rodrigues, todo mundo que lida com cinema de ação, cinema policial e tal, paga um pau danado para o Sam Peckinpah. Então eu fiz uma lista aqui, galera, de 5 filmes do Sam Peckinpah que estão disponíveis ou no streaming ou no YouTube. Porque vale dizer que muitos grandes clássicos do Peckinpah não estão, infelizmente, disponíveis no streaming e você tem que recorrer ao YouTube, muitas vezes em cópias não tão boas e às vezes dubladas, para ver esses filmes. Mas eu selecionei 5 filmes dele e eu vou falar dos cinco filmes em ordem crescente de qualidade, tá, do meu menos favorito para o meu absoluto favorito. Então vamos lá, o quinto colocado para mim dessa lista é um faroeste, eu gosto muito desse filme, pra vocês verem, é o quinto colocado e eu adoro esse filme, que tá na HBO Max, na Look e na Netmovies, que chama Pat Garrett e Billy the Kid. É um faroeste que ele fez em 73. É um faroeste que muita gente chama de revisionista, assim, né, uma história passada meio no final do Velho Oeste. O James Coburn faz o Pat Garrett, ele recebe uma missão, né, uma grana para matar um velho companheiro dele, que é um pistoleiro chamado Billy the Kid, interpretado pelo Kris Kristofferson. O filme é muito legal, trilha sonora do Bob Dylan trabalha no filme, vale muito a pena ver. Não é o melhor faroeste do Sam Peckinpah, mas é sensacional, assim, tem cenas incríveis. Agora, galera, é o seguinte, uma coisa que eu não consigo entender, esse filme tá na Look, tá na Netmovies e entrou na HBO Max. A HBO Max consegue exibir esse filme sem legenda em português. O filme só tem legenda em inglês e espanhol. Assim, eu não consigo entender a dificuldade de uma empresa do tamanho da HBO Max botar a legenda em português nesses filmes. Qual o grande problema? Né, a gente paga e não é barato, né, para ver a HBO Max, e aí você vai ver o Pat Garrett e Billy the Kid e só tem legenda em espanhol. Né? Pelo amor de Deus, HBO Max, vamos parar de ser pão duro, né? Põe legenda nessa porcaria. O quarto filme da lista é um filme que eu adoro também, super divertido, que é baseado nesse livro aqui, ó, The Getaway, né, de um dos maiores autores policiais de todos os tempos, Jim Thompson, né. Esse filme no Brasil chamou Os Implacáveis. Essa edição aqui do Getaway já é posterior ao filme, né, o filme é de 72, porque já avisa que é com Steve McQueen e a Ellie McGraw. E eles fazem um casal. O Steve McQueen faz um grande ladrão de bancos, tal, que tá preso. A mulher dele é Ellie McGraw, lindíssima e tal, e ela, não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas ela procura os antigos chefes do Steve McQueen, né, para propor que tirem ele da cadeia para eles poderem roubar um banco. Eu sei que tudo acaba numa grande perseguição, o filme é meio um road movie deles indo na direção do México, né. É um filme que inspirou demais Tarantino, inspirou demais Robert Rodrigues, com certeza, né. E é um filme super divertido, galera, porque
É o casal Steve McQueen e Ally McGraw. Nos anos 70, em 72, certamente eles eram o casal mais sexy do mundo, assim, 2 pessoas lindas, assim, né, maravilhosas, ele é um puta de um galã, ela é uma coisa escultural lindíssima, assim, e você vê esse casal, andando pelos lugares mais infectos, assim, né, encontrando os bandidos mais horríveis, né. E o Sam Peckinpah, ele tem, assim, um prazer mórbido de botar esses 2 superastros do cinema em situações muito humilhantes. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem uma cena que envolve uma caçamba de lixo, que é uma cena antológica, né, Ali McGraw e Steve McQueen chafurdando no lixo. O filme tem que ser visto, galera, não é dos melhores filmes do Peckinpah, mas tem cenas muito legais. Ele foi refeito depois com, se não me engano, a Kim Basinger e o Alec Baldwin, né, nos papéis principais. Vale muito a pena ver Os Implacáveis, está no YouTube, e eu vou linkar aqui na descrição aqui do vídeo onde vocês podem ver esses filmes. Bom, o terceiro na minha lista de filmes prediletos do Sam Peckinpah, que você pode ver no YouTube ou no streaming, é um filme pesadíssimo, assim, não é um filme alegre, pelo contrário, acho que é o filme mais pesado que o Peckinpah já dirigiu, que é Straw Dogs. No Brasil se chamou Sob o Domínio do Medo. É um filme de 1971 que o Peckinpah dirigiu, com Dustin Hoffman e a Susan George, lindíssima Susan George. O Dustin Hoffman faz um matemático e tal, que ganha uma bolsa e ele vai, estudar ou vai fazer um livro, não me lembro exatamente, e ele leva a esposa dele para eles morarem por um tempo em Cornwall, né, Cornualha, né, no sudoeste, extremo sudoeste ali da Inglaterra, um lugar totalmente isolado e tal, onde eles atraem a atenção de todos ali os locais, né, e, eh e eles acabam criando uma tensão muito grande com a chegada dessa mulher lindíssima, né, que tem um passado lá, e desse intelectual, né, que se vê às voltas com o povo rude, né, e caipira, né, e digamos pouco civilizado desse lugar tão ermo e tão isolado. É um grande filme na linha de outros filmes tipo Deliverance, né, outros filmes tipo, o Walkabout do Nicholas Roeg, né, australiano. É incrível como no início dos anos 70 a gente teve tantos filmes sobre um tema parecido, né, que são forasteiros que chegam numa cidade, não se adaptam, ou chegam num local ermo, num local pouco civilizado e causam conflito com os moradores e tal. E esse filme é muito pesado, envolve violência, misoginia, o final é muito, muito, brutal, assim, o Dustin Hoffman tá com uma das atuações, assim, mais surpreendentes dele. Não é um filme fácil, mas é um filme que eu recomendo demais. O clima de tensão que o Sam Peckinpah consegue imprimir a esse filme é incrível. Eu sei que ele foi refeito depois, muitos anos depois Hollywood fez uma refilmagem, mas eu nunca vi, me recuso a ver, porque não dá pra ver uma refilmagem de um filme do Sam Peckinpah, né. Especialmente desse, assim, com Dustin Hoffman, Susan George e tal, eu nem não tenho nem como opinar, porque eu não vi um segundo dessa refilmagem. Fique com o original 1971, tá no YouTube, e galera, eu sinto muito, mas a única versão que tem pra ver desse filme é uma versão dublada, e assim, a dublagem brasileira é maravilhosa, mas a desse filme não é tanto, porque o nosso amigo Dustin Hoffman tá com uma voz meio de alguém da escolinha do Professor Raimundo, assim, tá ridícula a voz dele, não tem nada a ver com o Dustin Hoffman, tá até engraçado. Mas se é o único jeito de ver Sob o Domínio do Medo, então vejamos, né. Meu segundo filme predileto de Sam Peckinpah, que você pode ver aí no YouTube ou no streaming, é um road movie dos mais cabulosos que já foram feitos. É um neo-western, digamos assim, né, que parece um western, mas não é, porque ele é passado nos anos 70, mas o lugar os cenários são tão antigos e tão podres e tão infectos e tal, que você acha que você está no Velho Oeste, né, que é um filme que o Peckinpah fez em 74 chamado Tragam Minha Cabeça, de Alfredo Garcia. O nome do filme diz tudo, né, Alfredo Garcia é um bonitão que engravida a dona de um senhor de engenhos no México lá, e esse senhor de engenhos fica revoltado, né, esse chefão lá, e põe uma recompensa na cabeça do Alfredo Garcia e fala: "Eu vou dar tanto dinheiro para quem me trouxer a cabeça desse cara num saco".
e aí todos os meliantes do sul dos Estados Unidos, do norte do México, se juntam para ir atrás do Alfredo Garcia, e uma das pessoas, um dos deserdados aí pela vida que vai atrás do Alfredo Garcia, é um um cara bêbado, meio depressivo, muito engraçado e muito carismático, interpretado pelo Warren Oates, né. O Warren Oates é um ator, assim, soberbo, que fez muitos filmes com o Sam Peckinpah, e nesse filme ele tá demais, né, esse filme tá demais. Esse filme é basicamente um road movie dele andando pelos piores lugares do sul dos Estados Unidos, da fronteira com o México, encontrando as piores pessoas, tentando achar o tal do Alfredo Garcia. É sensacional. Esse filme já esteve em vários streamings, foi lançado no Brasil pela Lume, saiu em DVDs e tal, mas hoje eu achei ele no YouTube com uma cópia que eu acho que tem só legenda em espanhol e em inglês, mas dá pra ver o filme, a galera, é sensacional. Você não viu, Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia, veja porque é imperdível. Bom, e o grande campeão do meu top um, né, meu topo das paradas dos melhores filmes de Sam Peckinpah, não podia ser nenhum outro senão Meu Ódio Será Tua Herança, da Wild Bunch, né. O grande western que ele fez em 1969, que para mim é um dos melhores faroestes já feitos, junto com Era Uma Vez no Oeste. Sim, eu acho que esse filme é, assim, um top 3, top 5 de faroestes já feitos, é incrível, né. É um filme como todos os filmes do Sam Peckinpah, ele lida com anti-heróis, né. O Sam Peckinpah não está interessado em herói, ele não está interessado em alguém que vai salvar o mundo, ele está interessado em alguém que é ferrado, que tem muitos problemas, que às vezes tem que recorrer aos gestos de heroísmo, mas para salvar a própria pele, né. Todos os personagens do Sam Peckinpah são assim. E como vários faroestes do Sam Peckinpah, ele não se passa exatamente no auge do Velho Oeste, mas no final do Velho Oeste, né. Esse filme se passa ali nos anos 1910, mais ou menos, assim, e é sobre uma velha gangue de bandidos, né, lideradas pelo William Holden. A gangue tem o Warren Oates também, né, que estava no no Tragam Minha Cabeça de Alfredo Garcia, tem o Ernest Borgnine, tem o Edmond O'Brien, e eles, não vou ficar dando spoiler aqui, mas eles se veem às voltas com, eh, ele com um exército, mexicano que consegue ser pior do que eles, né. É um filme sobre o final do Velho Oeste e como os tempos estavam mudando, e esses velhos, esses old timers, assim, essa galera old school, tentando sobreviver num mundo que já é bem mais hostil, né, um mundo quase da Primeira Guerra Mundial, né, porque o filme se passa ali bem no iniciozinho ali, nos anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial. Então, você junta ali, tem uma hora que se junta mexicano com alemães, com austríacos, tudo no Velho Oeste, com Ernest Borgnine. É um filme alucinante e que influenciou todo o cinema de ação feito depois, né. Por quê? Porque nesse filme, o o Sam Peckinpah, ele levou ao máximo, assim, aquela arte dele de filmar tiroteios e cenas violentas em câmera lenta, né. Esse filme tem várias cenas assim, vários tiroteios épicos filmados com várias câmeras, e câmeras filmando em velocidades diferentes, e ele constrói meio que um balé de sangue, assim, né, um balé, da violência, né. É impossível você ver esse filme, depois você vai ver os filmes do John Woo ou do próprio Tarantino, e você não perceber as claras influências, né, que ele teve em todo mundo, assim. É um filme maravilhoso, um filme, assim, um épico que você vê, daqueles filmes que começam e você não consegue parar de ver. Tudo é maravilhoso nesse filme, os cenários, a fotografia, a interpretação, a amizade desses anti-heróis peckinpahnianos, né. É um filmaço, galera, um dos melhores faroestes já feitos, sem dúvida, e o melhor filme do Sam Peckinpah. Ele tá na HBO Max e tem para locação na Apple TV. Recomendo demais. Na descrição eu vou botar onde você pode encontrar cada um desses filmes e o link para os filmes que estão no YouTube. Queria te convidar a conhecer meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 3 textos inéditos por semana,
promovo palestras, cursos, debates, workshops para assinantes do site. Por R$ 20 por mês você se torna assinante, tem direito a um monte de benefícios, 3 textos inéditos por semana, pode, usufruir do acervo completo do site, que tem mais de 700 textos e 80 cursos. Tem muita coisa legal, conheça lá andrebarcinski.com.br.